Bom, eu vou explicar um pouco sobre o Vertex Cover nesse vídeo. Bom, a primeira definição. Dado um grafo G de V e E, onde V são a quantidade de vértices e E a quantidade de arestas e um número positivo K, o problema é descobrir se existe um subconjunto V' de vértices de tamanho no máximo K, tal que cada aresta no grafo esteja ligada a algum vértice em V'. Ou seja, o Vertex Cover, ele, ele tenta pegar um subconjunto de um grafo, onde ele seleciona os vértices, no qual esses vértices, por si só, por esse conjunto, eles conseguem ligar em todas as arestas do grafo. Por exemplo, vamos verificar essa primeira entrada. Eu tenho aqui um grafo que tem 5 vértices e 4 arestas. Vamos analisar quais são os possíveis candidatos a serem o vertex cover desse grafo. Ou seja, quais seriam as possíveis saídas? Nesse caso, seria, por exemplo, o 2 e o 4. O 2 e o 4 seria um vertex cover. Por quê? Porque com 2 e 4 eu consigo ter a ligação em todas as arestas do meu grafo, correto? Bom, uma segunda possibilidade seria o 4 0. Por quê? Eu com o 4 0 selecionado consigo ter conexão com todas as minhas arestas do grafo. Um segundo exemplo, temos essa segunda entrada. Eu tenho 7 vértices e 6 arestas. Numa análise pessoal, eu selecionaria de primeira o 6, o 4, o 1 e o 2. Por quê? Porque com eles eu consigo ter a conexão de todos os vértices, perdão, todas as arestas do meu grafo. Então, uma possível saída seria esses quatro. Porém, se a gente parar para analisar um pouco, a gente consegue ter um vertex cover com menos vértices. Que qual seria essa? O 5, o 3 e o 0. Porque com esses três eu consigo ter conexão com todas as arestas, certo? Beleza, entendendo o conceito de vertex cover, a gente vai entender como eu vou provar que ele seria NP e NP difícil. Então, beleza. A nossa primeira prova, ela se reduz a duas possibilidades. Ou eu encontro um, um algoritmo em tempo polinomial para verificar uma possibilidade desse problema, ou eu consigo achar uma solução em tempo polinomial. Já adianto que em tempo polinomial não é possível encontrar uma solução do vertex cover. Porém, eu consigo verificar uma solução dele em tempo polinomial, que seria esse algoritmo. Não vou entrar muito a fundo nesse algoritmo, mas basicamente ele verifica as arestas selecionadas e retorna elas à medida que forem conferindo seus. Perdão, ele verifica seus vértices quais as arestas estão conectados a eles. Basicamente é isso, mas eu não vou entrar a fundo no algoritmo. Por quê? Porque sabendo que eu tenho um algoritmo, o que ele prova? Ele prova que, tendo um algoritmo, eu, eu sei que o meu vertex cover, ele é NP, certo? Então, se existe um algoritmo que pode verificar a solução em tempo polinomial, ele é NP, ok? Beleza. Mas qual a segunda prova? A segunda prova é se o vertex cover ele é NP difícil. E qual a definição para ele ser NP difícil? Bom, para provar que para provar que um dado problema é NP difícil, a gente precisa pegar um outro problema que já foi provado ser NP difícil e mostramos que esse problema ele pode ser reduzido ao problema que a gente quer provar, que é o vertex cover. Ou seja, a gente pega um problema que já foi definido como NP difícil e
e tenta reduzir ele ao vertex cover, que é o que a gente quer selecionar, quer mostrar que é NP difícil. Sendo assim, a gente prova que um é um subconjunto do outro, né? Digamos assim. Para isso, a gente vai pegar o problema do clique, que ele é provado ser NP completo e, portanto, NP difícil. E qual o problema do clique? Eu vou explicar para porque para mim também foi algo novo. O problema do clique eu não conhecia, porém ele faz a seleção das dos vértices que estão sendo conectados, que são conectados entre eles. O problema do clique ele nivela a conexão dos de um grafo. Tá meio abstrato, mas por exemplo, se a gente pegar esse gráfico aqui como exemplo, a gente tem um clique dele de tamanho no máximo 4. Por quê? Pega esses vértices U, V, Y, X. Veja que todos esses quatro têm conexão entre eles. Eles formam um, uma circunferência, né? Digamos assim, eles se fecham. O que significa? Significa que eu tenho um clique de nível 4 nesse grafo, certo? Um clique ele também pode ser definido como um vértice sozinho. Por exemplo, o Z ele é um clique, o U é um clique, V um clique, Y um clique e assim por diante. Mas a nível de tamanho do clique, esse grafo ele chega a um clique de tamanho 4 porque ele tem essa conexão aqui, o V, X e Y. Você não consegue ver nesse grafo uma ligação maior, de nível 5, por exemplo, de grandeza 5, digamos assim. Beleza, vamos pegar esse gráfico como exemplo. Então, temos esse grafo que tem um clique de tamanho 4, né? Como a gente vê aqui. E esse é o maior nível de clique que ele tem. Ok. Bom, primeiro a gente vai descobrir o, o complemento desse grafo. O que seria o complemento desse grafo? O complemento desse grafo seria as conexões que não existem no grafo original. Qual seria? Essas conexões que faltam são essas conexões que estão aqui do lado. Por exemplo, V e o W, conexão entre o V e o W, entre o U e o W, entre o WX, entre o Z e o V, e entre o Z e o Y. Bom, com isso, qual a solução que a gente tira daqui? A gente tira que a gente tinha um grafo original, que ele tinha um clique de nível 4. Aqui a gente tem um grafo complemento do original, que ele tem um clique de tamanho 2. Por que um clique de tamanho 2? Porque se você parar para pensar, a gente tem um, um, um vértice Z e um vértice W, por exemplo, que eles podem se conectar entre si se você remover o V. Por exemplo, eu tenho o vértice Z e o V que conectam entre si. Por exemplo, eu tenho W e V que conectam entre si, X e W. Eu não passo disso. Então, eu tenho uma conexão de clique a nível 2, certo? Beleza. Mas qual é a definição? Bom, um grafo G tem um clique de tamanho K se e somente se o grafo G' tiver um vértice cover de tamanho módulo de V menos K. Beleza, mas o que isso está significando? Bom, isso significa que para mim provar que o vertex cover ele é um subconjunto do problema do clique, eu tenho que provar essa sentença aqui, de modo de V menos K,
de modo de V menos K. Beleza. Eu tenho que, para V, o módulo de V é 6. Quem é V? Lembrando da definição inicial que o V, o V, ele é a quantidade de vértices do meu grafo original. Beleza. Então, a quantidade de vértices em V é 6. A quantidade de... O nível do clique do grafo original é 4. Então, se a gente fazer essa subtração, a gente tem um valor de 2 aqui, que é a quantidade de clique do nosso segundo grafo, ok? Então, aqui reduzimos o problema do clique para o vertex cover. E essa conversão pode ser feita em tempo polinomial, ou seja, podemos achar um algoritmo que reduza, que faça essa mudança em tempo polinomial. Então, provamos que o vertex cover é NP difícil.